Olá, hoje eu irei falar a respeito da cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador no caso de culpa do empregado, conhecida como dispensa por justa causa. Mas eu irei ficar apenas nos elementos caracterizadores, sem abordar os artigos, os tipos da justa causa. Então, nesse vídeo não falarei dos tipos da justa causa, mas eu falarei dos elementos que caracterizam a justa causa, que deve ser analisado pelo empregador, no caso de aplicação de uma sanção, pelo Poder Judiciário, pelo advogado do próprio empregado, quando procura o advogado para questionar uma questão que se discute a respeito da justa causa. Primeira questão, a justa causa é a penalidade máxima que o empregador aplica ao empregado quando ele comete uma falta considerada pelo empregador como falta grave. Nós temos, o empregador ele exerce o poder de direção do trabalho, na gestão do contrato de trabalho, ele quem tem os riscos, assume os riscos da atividade econômica, consequentemente, advém para ele, desse poder de direção, o poder de punir o empregado em algumas hipóteses, ius puniendi, em algumas hipóteses. E nesse ius puniendi, nós temos a figura da advertência, que poderá ser verbal ou advertência escrita, a suspensão do empregado, que no máximo de até 30 dias, ou a extinção do contrato de trabalho, que é a dispensa por justa causa, que vem a ser a penalidade máxima. Mas para a configuração da dispensa por justa causa, é necessário que quem aplique a dispensa, e quando essa questão é levada para o judiciário, ele analise esses elementos que eu trarei. Por que quando é levado para o judiciário? Porque quem exerce o direito de dispensa por justa causa é o empregador. Se ele entende que o empregado praticou uma conduta que ele acha que é grave, que quebra a fidúcia, a confiança para a manutenção do contrato de emprego, ele aplica a justa causa. Então, na verdade, o empregado ele fica submetido. E se o empregado não concorda, ele vai à Justiça do Trabalho, exerce o direito de ação, reclamação trabalhista, e na ação, na reclamação trabalhista, ele vai requerer que o judiciário reconheça que aquela punição aplicada não deveria ser aplicada, por ausência de algum dos elementos que eu irei falar, e que seja revertida a modalidade de extinção de contrato por justa causa para extinção sem culpa do empregado, sem justa causa, e efetuado o pagamento ou os pagamentos das verbas da resilição do contrato. Mas quais são esses requisitos, esses elementos que devem ser analisados? Primeira questão é a tipicidade. A falta cometida deve estar expressamente prevista em lei. O rol é taxativo das hipóteses que configuram o ato faltoso. E o artigo 482 da CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, é o artigo-chave onde traz as hipóteses, a previsão normativa, o rol taxativo da dispensa por justa causa. E eu trago aqui, questão considerada equivalente por analogia, restritiva, o artigo 158, que são também modalidades de extinção do contrato por culpa do empregado, quando, na hipótese, ele se recusa a utilizar os equipamentos de proteção individual, o EPI. Então, o artigo 158 trabalha a questão da classificação do ato faltoso. Além da tipicidade, nós temos a gravidade da conduta. A conduta do trabalhador deve ser grave o suficiente para romper a confiança essencial do vínculo jurídico de emprego, tornando inviável a manutenção do contrato, e essa gravidade tem que ser atual, real, efetivamente, e relevante para a extinção. Além disso, nós temos um terceiro ponto, que é a imediatidade. A aplicação da justa causa deve ser de imediato, assim que o empregador tomou conhecimento dos fatos, ciência dos fatos, ele deve aplicar a pena de extinção do contrato, sob pena de caracterizar-se o perdão tácito. A demora injustificada pode desconstituir. Nós temos apenas exceções quando o empregador demonstra que ele precisava fazer uma investigação para apurar efetivamente aquele fato ou a gravidade do fato. Exemplo clássico: o cidadão trabalha num banco,
e o empregador tem ciência que está faltando verba de um determinado setor, e ele abre um procedimento de investigação, e aí ele descobre que um determinado empregado estava desviando o dinheiro. Nessa hipótese, ele ficou ciente do fato do sumiço do dinheiro, instaurou o procedimento, e quando ele aplicou a pena, de repente levou 45 dias, 40 dias, é razoável esse prazo para fazer uma investigação e não cometer uma injustiça. Isso é uma exceção. A regra é a imediatidade. Fiquei sabendo, aplica a falta. O nexo de causalidade, que é a ligação direta entre a conduta do empregado e a penalidade aplicada. A justa causa não pode ser atribuído a comportamentos desconexos com a relação de emprego, a relação laboral. Então tem que ter um nexo de causalidade. Ele cometeu a falta relacionada ao trabalho ou no ambiente de trabalho, então é um motivo para a extinção do contrato por justa causa. Às vezes a falta ela não foi praticada dentro da empresa, mas ela foi em virtude do contrato ou ela influenciou no contrato de trabalho. Nós podemos ter a hipótese do empregado que não trabalha fisicamente no ambiente da empresa, mas comete um ato faltoso ou um ato de concorrência desleal. Então é possível configurar a justa causa, embora o ato praticado não tenha ocorrido dentro da empresa. Outro ponto é a proporcionalidade entre a falta cometida e a punição. Então recomenda-se que haja uma graduação da pena, dependendo da falta. Nós temos, como eu já disse, a advertência, a suspensão e a extinção, a dispensa por justa causa, que é a penalidade máxima. Então, a penalidade máxima ela é aplicada quando a falta efetivamente é grave. Então, se é um caso, por exemplo, de uma insubordinação, o empregado não cumpre uma ordem do seu superior hierárquico, então ele pode ser advertido, pode ser suspenso e, reiterando o comportamento, desligado por justa causa. Mas é possível, dependendo da gravidade da falta, exemplo, um furto praticado pelo empregado, que a quebra de confiança ela é tão grande, a exemplo do furto, tão grave, em que motiva a extinção imediata do contrato de emprego. Então pode ser aplicada a dispensa por justa causa de imediato. Uma outra questão que eu trago aqui também é a não discriminação ou tratamento com igualdade nessa relação. É vedada a aplicação discriminatória da justa causa. E, por exemplo, em condutas similares devem ser tratados da mesma forma os empregados, sob risco do judiciário anular a dispensa. Eu tenho 2 empregados que cometeram faltas idênticas e para um empregado é aplicada a advertência e outro a dispensa por justa causa. Então é importante que exista essa igualdade no tratamento. E eu trago aqui uma questão da justa causa, que é a análise do caso em concreto. Análise em concreto da conduta do empregado. A justa causa deve ser avaliada, eu digo aqui casuisticamente, ou seja, em concreto, considerando as circunstâncias específicas do caso do próprio empregado. As condições subjetivas, se ele tinha conhecimento de compreender que aquela conduta era inadequada, até mesmo para a proporcionalidade da punição. De repente o empregado não tinha um grau de instrução, ou o ambiente de trabalho é um ambiente que existia uma prática, determinada conduta, em que o empregado não tinha consciência que aquilo era um ato faltoso. Então é possível, ou deve ser analisado o caso em concreto. E eu trago aqui a seguinte ressalva. Na aplicação da dispensa por justa causa, é importante analisar o histórico funcional do trabalhador. De repente ele praticou um ato faltoso, mas ele tem um bom histórico profissional. É claro, dependendo da gravidade, é motivo para extinção. O tempo de serviço na empresa, quando você vai analisar esse histórico, a natureza dessa função, como eu já disse, a gravidade da conduta, a conduta reiterada, ou se é um fato isolado, o grau de instrução desse empregado, o conhecimento, a sua capacidade de discernimento. Então, por fim, eu trago aqui o seguinte: o que deve ser analisado? A tipicidade, ou seja, a previsão legal, a gravidade da conduta, a imediatidade, o nexo de causalidade, a proporcionalidade, a não discriminação e análise do caso em concreto. Esses são alguns elementos, aí nós temos posicionamentos
que a gente chama da jurisprudência, das decisões judiciais, da doutrina, que vão oscilar a respeito dessa questão, mas, em síntese, são esses os elementos que são analisados. E depois nós temos as hipóteses legais que estão no artigo 482 da CLT, que ali traz um rol, e eu fiz aqui a ressalva 158. Nós temos uma figura, já que eu falo em extinção do contrato por justa causa, eu vou abordar também a figura da dispensa indireta, vou aproveitar. O que é dispensa indireta? Dispensa indireta é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregador. Então é possível que haja a extinção do contrato por justa causa do empregador. Então eu irei fazer depois um outro vídeo abordando essa figura da justa causa do empregador, quando ele pratica um ato faltoso. Então eu termino por aqui e no próximo vídeo eu falarei então sobre a dispensa indireta.